Até hoje não sei dizer se o que aconteceu naquela noite foi real ou se minha cabeça cansada estava me pregando uma peça. Já se passaram 2 anos desde aquela experiência na fábrica onde eu trabalhava como vigia noturno. Mas toda vez que fecho os olhos, ainda consigo sentir aquele frio na espinha. Vocês sabem como é trabalhar sozinho durante a noite, né? A gente fica muito tempo sem dormir direito, toma muito café e às vezes a mente pode nos enganar. Mas o que aconteceu naquela fábrica antiga foi tão real, tão intenso, que mesmo agora, tentando encontrar uma explicação lógica, não consigo. Já conversei com outros vigias que trabalharam lá antes de mim e alguns também passaram por coisas estranhas, mas ninguém nunca quis falar muito sobre o assunto. Fico me perguntando se eles viveram a mesma coisa que eu. Eu estava trabalhando naquela fábrica havia 3 anos e uma das principais obrigações do meu trabalho era fazer a ronda completa à meia-noite em ponto. O supervisor era bem rigoroso com isso. Dizia que era ordem direta da diretoria e não podia atrasar nem adiantar. No começo achava essa regra meio exagerada, mas acabei me acostumando com aquela rotina. Todo santo dia era a mesma coisa. Pegava minha lanterna, o molho de chaves pesado e saía andando por todos os cantos daquela fábrica enorme, conferindo se estava tudo em ordem. A ronda sempre demorava uns 40 minutos, porque o lugar tinha muitos corredores e salas para verificar. Com o tempo, até o eco dos meus passos naquele lugar vazio tinha virado uma companhia. Sabe como é? Era como se eu já conhecesse cada canto, cada barulho, cada sombra daquele lugar. Aquela noite começou como todas as outras. Cheguei para o turno às 6 da tarde, recebi o plantão do vigia do dia e me instalei na guarita com meu café bem quente e uns biscoitos que minha esposa tinha feito. O tempo estava um pouco diferente, com uma lua cheia enorme que iluminava todo o pátio da fábrica. Sabe quando você sente que tem alguma coisa diferente no ar, mas não consegue explicar o quê? Foi mais ou menos assim. Fiquei ali, fazendo minhas anotações de rotina no livro de ocorrências, verificando as câmeras e esperando dar meia-noite para começar minha ronda. O prédio da fábrica era daqueles bem antigos, todo de tijolos à vista, com janelas grandes e corredores compridos. Durante o dia, o lugar ficava cheio de operários e o barulho das máquinas não parava nunca. Mas à noite aquele lugar virava outro mundo. Quando o relógio marcou meia-noite em ponto, peguei minha lanterna e comecei a ronda como sempre fazia. Estava tudo normal no começo. O barulho das minhas botas no chão de cimento, a luz da lanterna cortando a escuridão e aquele silêncio que já tinha virado meu companheiro de todas as noites. Comecei pelo setor de produção, depois fui para a área de estoque, checando cada canto como o procedimento mandava. Foi quando estava no corredor principal do 2º andar que percebi algo estranho. No começo era só uma sensação, sabe? Aquela impressão de que tem alguém te observando. Continuei andando, tentando me convencer que era só o cansaço da noite. Afinal, não seria a primeira vez que o sono me fazia imaginar coisas. Foi aí que comecei a ouvir. No início eram só uns barulhinhos leves, que poderiam ser qualquer coisa. O vento batendo nas janelas antigas, alguma máquina ainda ligada, ou até mesmo o prédio velho estalando. Mas então o barulho ficou mais claro. Eram passos. Passos pesados e firmes, como se alguém estivesse usando botas, igualzinho ao som que minhas botas faziam no chão. O problema é que os passos pareciam estar logo atrás de mim, me seguindo no mesmo ritmo. Parei de andar por um instante. E os passos também pararam. Fiquei ali, parado no meio do corredor, sentindo meu coração bater tão forte que parecia que ia sair pela boca. O suor começou a escorrer pela minha testa, mesmo com aquele frio que fazia. Respirei fundo e tomei coragem para me virar bem devagar, apontando a lanterna para trás. Mas não tinha ninguém ali.
O corredor estava completamente vazio, apenas as sombras das máquinas cobertas com lona se mexendo por causa da luz da lua que entrava pelas janelas. Confesso que fiquei aliviado por um momento e até dei uma risada nervosa, pensando que estava ficando maluco. Voltei a andar, tentando me concentrar na ronda, afinal ainda tinha muito chão pela frente. Só que não deu nem 10 segundos e os passos recomeçaram, dessa vez mais altos e mais próximos. Era como se alguém estivesse me seguindo a menos de 2 metros de distância. Eu podia até sentir uma presença, sabe? Aquela sensação gelada na nuca, como se alguém estivesse respirando bem perto. Me virei de novo, mais rápido dessa vez, e de novo não havia ninguém. Mas agora eu tinha certeza que não estava imaginando coisas. Naquela hora, confesso que minha vontade era sair correndo, deixar tudo para trás e nunca mais voltar naquele lugar. Mas eu precisava muito daquele emprego. E além disso, como ia explicar para o meu supervisor que abandonei o posto por causa de uns passos que ninguém mais tinha ouvido? Decidi continuar a ronda, mas agora estava andando mais rápido, quase correndo pelos corredores. Minha lanterna tremia na minha mão suada enquanto eu iluminava cada canto, cada sombra. E os passos continuavam ali, me acompanhando no mesmo ritmo. Quando eu andava mais devagar, eles também ficavam mais lentos. Quando eu acelerava, eles acompanhavam. Era como uma dança macabra que eu não tinha escolhido participar. O pior de tudo é que cada vez que eu me virava, não encontrava nada além do corredor vazio e aquela lua imensa entrando pelas janelas, fazendo sombras estranhas no chão. Faltava pouco para terminar a ronda. Só mais alguns setores para verificar. Mas parecia que o tempo não passava. Minhas mãos estavam tremendo tanto que mal conseguia segurar as chaves direito. E minha respiração estava tão pesada que dava para ouvir ecoando pelos corredores junto com aqueles passos que não paravam. Em um momento, quando estava chegando perto da antiga área de costura, os passos ficaram tão próximos que eu podia jurar que se estendesse minha mão para trás ia tocar em alguém. Senti um arrepio tão forte que meu corpo inteiro congelou. O ar ficou pesado, gelado, como se toda a temperatura do ambiente tivesse baixado de repente. Me virei pela última vez, mais devagar que das outras vezes, quase sem coragem de olhar. E como nas outras vezes, não havia ninguém ali. Mas dessa vez, por um breve momento, podia jurar que vi uma sombra se movendo na parede, como se alguém tivesse acabado de se esconder. Não aguentava mais ficar naquela situação. Já estava quase correndo pelos últimos corredores, querendo terminar logo aquela ronda que parecia não ter fim. Meu uniforme estava encharcado de suor, mesmo com aquele frio que fazia, e eu só pensava em voltar para a guarita, onde pelo menos tinha as câmeras e um pouco de luz. Os passos continuavam me seguindo, sem parar, no mesmo ritmo dos meus. Era como se alguma coisa estivesse brincando comigo, me testando. Tinha hora que os passos ficavam mais distantes, depois chegavam tão perto que eu podia sentir o chão vibrando. O pior é que comecei a perceber que o som não era exatamente igual ao das minhas botas. Era um pouco mais pesado, mais arrastado, como se a pessoa, ou seja lá o que fosse, estivesse usando um calçado mais antigo, desses que os operários usavam quando a fábrica ainda era nova. Foi nos últimos minutos da ronda que as coisas ficaram ainda mais estranhas. Eu já estava chegando perto do final do circuito, passando pela antiga sala dos teares, quando a luz da minha lanterna começou a falhar. Aquilo nunca tinha acontecido antes. Eu sempre checava as pilhas antes de começar o turno. A luz piscava fraca, deixando tudo ainda mais assustador. Os passos atrás de mim pareciam cada vez mais próximos. E agora eu tinha certeza que estava ouvindo uma respiração pesada junto com eles. O ar estava tão gelado que dava para ver meu próprio fôlego saindo como fumaça. Nessa hora, senti algo que nunca vou esquecer. Uma pressão no ombro, como se alguém tivesse colocado a mão ali. Foi rápido, questão de segundos, mas tão real que não tinha como confundir.
Quando me virei pela última vez naquela noite, não havia nada além do corredor vazio e aquela lua enorme entrando pelas janelas. Não sei explicar como consegui terminar aquela ronda. Minhas pernas tremiam tanto que mal conseguia ficar em pé, e meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Voltei para a guarita o mais rápido que pude, quase tropeçando nos próprios pés. Quando finalmente fechei a porta e liguei todas as luzes, fiquei uns bons minutos só sentado ali, tentando me acalmar e entender o que tinha acontecido. Olhei para todas as câmeras de segurança, procurando qualquer movimento suspeito, qualquer sinal do que poderia ter me seguido por tanto tempo. Mas não tinha nada fora do normal. Os corredores estavam vazios, silenciosos, como se nada tivesse acontecido. Passei o resto da noite ali, sem coragem de sair da guarita, observando cada monitor com um medo que nunca tinha sentido antes. A única coisa que se movia era a luz da lua passando pelas janelas, fazendo sombras que agora pareciam ainda mais ameaçadoras. Até hoje não sei dizer se o que aconteceu naquela noite foi real ou se minha cabeça cansada estava me pregando uma peça. Já se passaram 2 anos desde aquela experiência na fábrica onde eu trabalhava como vigia noturno. Mas toda vez que fecho os olhos, ainda consigo sentir aquele frio na espinha. Vocês sabem como é trabalhar sozinho durante a noite, né? A gente fica muito tempo sem dormir direito, toma muito café e às vezes a mente pode nos enganar. Mas o que aconteceu naquela fábrica antiga foi tão real, tão intenso, que mesmo agora, tentando encontrar uma explicação lógica, não consigo. Já conversei com outros vigias que trabalharam lá antes de mim, e alguns também passaram por coisas estranhas, mas ninguém nunca quis falar muito sobre o assunto. Fico me perguntando se eles viveram a mesma coisa que eu. Eu estava trabalhando naquela fábrica havia 3 anos, e uma das principais obrigações do meu trabalho era fazer a ronda completa à meia-noite em ponto. O supervisor era bem rigoroso com isso. Dizia que era ordem direta da diretoria e não podia atrasar nem adiantar. No começo achava essa regra meio exagerada, mas acabei me acostumando com aquela rotina. Todo santo dia era a mesma coisa. Pegava minha lanterna, o molho de chaves pesado e saía andando por todos os cantos daquela fábrica enorme, conferindo se estava tudo em ordem. A ronda sempre demorava uns 40 minutos, porque o lugar tinha muitos corredores e salas para verificar. Com o tempo, até o eco dos meus passos naquele lugar vazio tinha virado uma companhia. Sabe como é? Era como se eu já conhecesse cada canto, cada barulho, cada sombra daquele lugar. Aquela noite começou como todas as outras. Cheguei para o turno às 6 da tarde. Recebi o plantão do vigia do dia e me instalei na guarita com meu café bem quente e uns biscoitos que minha esposa tinha feito. O tempo estava um pouco diferente, com uma lua cheia enorme que iluminava todo o pátio da fábrica. Sabe quando você sente que tem alguma coisa diferente no ar, mas não consegue explicar o quê? Foi mais ou menos assim. Fiquei ali, fazendo minhas anotações de rotina no livro de ocorrências, verificando as câmeras e esperando dar meia-noite para começar minha ronda. O prédio da fábrica era daqueles bem antigos, todo de tijolos à vista, com janelas grandes e corredores compridos. Durante o dia, o lugar ficava cheio de operários e o barulho das máquinas não parava nunca. Mas à noite aquele lugar virava outro mundo. Quando o relógio marcou meia-noite em ponto, peguei minha lanterna e comecei a ronda como sempre fazia. Estava tudo normal no começo. O barulho das minhas botas no chão de cimento, a luz da lanterna cortando a escuridão e aquele silêncio que já tinha virado meu companheiro de todas as noites. Comecei pelo setor de produção, depois fui para a área de estoque, checando cada canto como o procedimento mandava. Foi quando estava no corredor principal do 2º andar que percebi algo estranho.
No começo era só uma sensação, sabe? Aquela impressão de que tem alguém te observando. Continuei andando, tentando me convencer que era só o cansaço da noite. Afinal, não seria a primeira vez que o sono me fazia imaginar coisas. Foi aí que comecei a ouvir. No início eram só uns barulhinhos leves, que poderiam ser qualquer coisa. O vento batendo nas janelas antigas, alguma máquina ainda ligada, ou até mesmo o prédio velho estalando. Mas então o barulho ficou mais claro. Eram passos. Passos pesados e firmes, como se alguém estivesse usando botas, igualzinho ao som que minhas botas faziam no chão. O problema é que os passos pareciam estar logo atrás de mim, me seguindo no mesmo ritmo. Parei de andar por um instante e os passos também pararam. Fiquei ali, parado no meio do corredor, sentindo meu coração bater tão forte que parecia que ia sair pela boca. O suor começou a escorrer pela minha testa, mesmo com aquele frio que fazia. Respirei fundo e tomei coragem para me virar bem devagar, apontando a lanterna para trás. Mas não tinha ninguém ali. O corredor estava completamente vazio, apenas as sombras das máquinas cobertas com lona se mexendo por causa da luz da lua que entrava pelas janelas. Confesso que fiquei aliviado por um momento e até dei uma risada nervosa, pensando que estava ficando maluco. Voltei a andar, tentando me concentrar na ronda, afinal ainda tinha muito chão pela frente. Só que não deu nem 10 segundos e os passos recomeçaram. Dessa vez mais altos e mais próximos. Era como se alguém estivesse me seguindo a menos de 2 metros de distância. Eu podia até sentir uma presença, sabe? Aquela sensação gelada na nuca, como se alguém estivesse respirando bem perto. Me virei de novo, mais rápido dessa vez, e de novo não havia ninguém. Mas agora eu tinha certeza que não estava imaginando coisas. Naquela hora, confesso que minha vontade era sair correndo, deixar tudo para trás e nunca mais voltar naquele lugar. Mas eu precisava muito daquele emprego. E além disso, como ia explicar para o meu supervisor que abandonei o posto por causa de uns passos que ninguém mais tinha ouvido? Decidi continuar a ronda, mas agora estava andando mais rápido, quase correndo pelos corredores. Minha lanterna tremia na minha mão suada enquanto eu iluminava cada canto, cada sombra. E os passos continuavam ali, me acompanhando no mesmo ritmo. Quando eu andava mais devagar, eles também ficavam mais lentos. Quando eu acelerava, eles acompanhavam. Era como uma dança macabra que eu não tinha escolhido participar. O pior de tudo é que cada vez que eu me virava, não encontrava nada além do corredor vazio e aquela lua imensa entrando pelas janelas, fazendo sombras estranhas no chão. Faltava pouco para terminar a ronda. Só mais alguns setores para verificar, mas parecia que o tempo não passava. Minhas mãos estavam tremendo tanto que mal conseguia segurar as chaves direito. E minha respiração estava tão pesada que dava para ouvir ecoando pelos corredores junto com aqueles passos que não paravam. Em um momento, quando estava chegando perto da antiga área de costura, os passos ficaram tão próximos que eu podia jurar que se estendesse minha mão para trás ia tocar em alguém. Senti um arrepio tão forte que meu corpo inteiro congelou. O ar ficou pesado, gelado, como se toda a temperatura do ambiente tivesse baixado de repente. Me virei pela última vez, mais devagar que das outras vezes, quase sem coragem de olhar. E como nas outras vezes, não havia ninguém ali. Mas dessa vez, por um breve momento, podia jurar que vi uma sombra se movendo na parede, como se alguém tivesse acabado de se esconder. Não aguentava mais ficar naquela situação. Já estava quase correndo pelos últimos corredores, querendo terminar logo aquela ronda que parecia não ter fim. Meu uniforme estava encharcado de suor, mesmo com aquele frio que fazia, e eu só pensava em voltar para a guarita, onde pelo menos tinha as câmeras e um pouco de luz. Os passos continuavam me seguindo, sem parar, no mesmo ritmo dos meus. Era como se alguma coisa estivesse brincando comigo, me testando. Tinha hora que os passos ficavam mais distantes, depois chegavam tão perto que eu podia sentir o chão vibrando.
O pior é que comecei a perceber que o som não era exatamente igual ao das minhas botas. Era um pouco mais pesado, mais arrastado, como se a pessoa, ou seja lá o que fosse, estivesse usando um calçado mais antigo, desses que os operários usavam quando a fábrica ainda era nova. Foi nos últimos minutos da ronda que as coisas ficaram ainda mais estranhas. Eu já estava chegando perto do final do circuito, passando pela antiga sala dos teares, quando a luz da minha lanterna começou a falhar. Aquilo nunca tinha acontecido antes. Eu sempre checava as pilhas antes de começar o turno. A luz piscava fraca, deixando tudo ainda mais assustador. Os passos atrás de mim pareciam cada vez mais próximos. E agora eu tinha certeza que estava ouvindo uma respiração pesada junto com eles. O ar estava tão gelado que dava para ver meu próprio fôlego saindo como fumaça. Nessa hora, senti algo que nunca vou esquecer. Uma pressão no ombro, como se alguém tivesse colocado a mão ali. Foi rápido, questão de segundos, mas tão real que não tinha como confundir. Quando me virei pela última vez naquela noite, não havia nada além do corredor vazio e aquela lua enorme entrando pelas janelas. Não sei explicar como consegui terminar aquela ronda. Minhas pernas tremiam tanto que mal conseguia ficar em pé, e meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Voltei para a guarita o mais rápido que pude, quase tropeçando nos próprios pés. Quando finalmente fechei a porta e liguei todas as luzes, fiquei uns bons minutos só sentado ali, tentando me acalmar e entender o que tinha acontecido. Olhei para todas as câmeras de segurança, procurando qualquer movimento suspeito, qualquer sinal do que poderia ter me seguido por tanto tempo. Mas não tinha nada fora do normal. Os corredores estavam vazios, silenciosos, como se nada tivesse acontecido. Passei o resto da noite ali, sem coragem de sair da guarita, observando cada monitor com um medo que nunca tinha sentido antes. A única coisa que se movia era a luz da lua passando pelas janelas, fazendo sombras que agora pareciam ainda mais ameaçadoras. Já faz 2 meses e meio que isso aconteceu. Mas até hoje não consigo dormir direito, e sempre que fecho os olhos, aqueles gritos voltam a ecoar na minha cabeça. Trabalho há mais de 15 anos como vigia noturno em uma fábrica de móveis aqui no interior de São Paulo, e em todo esse tempo nunca tinha acontecido nada demais, só as coisas normais de sempre, como o gato miando ou o cachorro latindo lá fora. Mas naquela noite de quarta-feira, algo muito diferente aconteceu, algo que me fez questionar tudo o que eu acreditava e me deixou com um medo que carrego até hoje. Era por volta das 2 da madrugada, quando comecei minha ronda habitual pelo galpão principal da fábrica. O lugar é enorme, cheio de máquinas grandes e pesadas, com um monte de corredores compridos e escuros. Sempre carrego minha lanterna e um terço que ganhei da minha falecida mãe. Ela dizia que servia de proteção, e depois do que aconteceu, tenho certeza que foi esse terço que me salvou. Naquela noite estava especialmente frio, e o silêncio era tão profundo que dava para ouvir até o barulho dos meus próprios passos ecoando nas paredes. Enquanto caminhava, comecei a sentir aquele arrepio na nuca, como se alguém estivesse me observando, mas tentei não dar muita importância. Afinal, estava sozinho ali, como sempre estive em todas as outras noites. Foi quando eu estava passando perto da sala, onde guardam as ferramentas e os moldes, que escutei pela primeira vez. Era um grito de gelar a espinha. Parecia que alguém estava em desespero total lá dentro, como se estivesse pedindo socorro. Na hora, meu coração disparou e fiquei paralisado ali mesmo, sem saber o que fazer. Aquela sala sempre ficava trancada. Eu mesmo tinha verificado o cadeado antes de começar a ronda, como faço todas as noites. Mas o grito estava vindo de lá. Não tinha como me enganar.
Era tão alto e claro que parecia estar a poucos metros de mim, do outro lado daquela porta de metal. Minhas mãos começaram a tremer tanto que quase derrubei a lanterna. Os gritos continuavam, cada vez mais desesperados, e eu podia jurar que era a voz de uma mulher. Fiquei ali parado por alguns minutos, segurando firme meu terço e tentando criar coragem para me aproximar da porta. A chave estava no meu molho, junto com todas as outras da fábrica, mas meus dedos estavam tão gelados que eu mal conseguia segurar direito. Enquanto me aproximava devagar, alumiando o caminho com a lanterna, percebi que o corredor parecia mais comprido e escuro do que nunca, como se a escuridão estivesse mais densa naquela noite. Minhas pernas estavam bambas quando finalmente cheguei na porta da sala. Os gritos continuavam, um atrás do outro, me deixando cada vez mais nervoso. Tentei chamar alguém, perguntar se tinha alguma pessoa precisando de ajuda, mas não recebi resposta nenhuma. Só aqueles gritos horríveis que não paravam. Eu já tinha ouvido muita história de assombração naquela fábrica. O pessoal do turno do dia sempre comentava sobre barulhos estranhos e coisas que sumiam, mas nunca tinha dado muita importância. Naquela hora, porém, todas aquelas histórias começaram a fazer sentido e senti um frio na barriga que nunca tinha sentido antes. Com as mãos tremendo feito folha ao vento, consegui colocar a chave na fechadura. O coração batia tão forte no meu peito que parecia que ia explodir. Girei a chave devagar, rezando baixinho todas as orações que minha mãe tinha me ensinado. O barulho do cadeado abrindo ecoou pelo corredor vazio, e quando empurrei a porta pesada de metal, ela fez um rangido que me arrepiou dos pés à cabeça. Apontei a lanterna para dentro da sala, esperando encontrar alguém machucado ou precisando de socorro, mas o que vi, ou melhor, o que não vi, me deixou ainda mais apavorado. A sala estava completamente vazia e escura, exatamente como deveria estar àquela hora da noite. Passei a lanterna por todos os cantos, procurando algum sinal do que poderia ter causado aqueles gritos, mas não encontrei absolutamente nada fora do lugar. As ferramentas continuavam organizadas nas prateleiras, os moldes guardados nas gavetas, e não havia nem sinal de que alguém tinha entrado ali. O mais estranho é que, assim que abri a porta, os gritos pararam de repente, como se nunca tivessem existido. O silêncio que tomou conta do lugar era ainda mais assustador que os próprios gritos, e senti um calafrio descendo pela espinha quando percebi que não tinha explicação nenhuma para o que tinha acabado de acontecer. Não aguentei ficar nem mais um segundo naquela sala. Fechei a porta correndo, tranquei o cadeado e saí praticamente correndo dali, tropeçando nos meus próprios pés. Passei o resto da noite na guarita rezando e apertando o terço da minha mãe, esperando o sol nascer. Até hoje, não conseguia encontrar uma explicação para o que aconteceu naquela noite. Já perguntei para os outros vigias se eles já tinham ouvido algo parecido, mas ninguém nunca passou por isso. Continuo trabalhando lá, mas agora evito passar perto daquela sala durante minhas rondas. E quando preciso verificar o cadeado, faço isso o mais rápido possível. Tem coisas nessa vida que a gente nunca vai conseguir explicar, e essa é uma delas. Ave Maria, minha gente, até hoje minhas pernas ficam bambas só de lembrar o que aconteceu comigo naquele prédio. Já faz 7 anos e meio, mas parece que foi ontem. Trabalho como vigia noturno faz tempo. Graças a Deus, sempre consegui sustentar minha família com esse serviço, mas o que aconteceu comigo nesse prédio do Tatuapé me fez até pensar em mudar de profissão. Todo mundo sabe que prédio velho tem suas histórias, né? E olha que eu não sou o homem de ter medo de nada, não. Sempre fui muito corajoso. Mas depois do que vi, aprendi que tem coisa nesse mundo que a gente não consegue explicar. Antes de começar, já vou logo dizendo: isso que vou contar é verdade, tão verdade quanto estou aqui agora, e tem várias testemunhas que podem confirmar, inclusive o pastor João, morador do 5º andar, que foi quem me ajudou a resolver essa situação.
Tudo começou numa noite de terça-feira, bem na hora morta, quando deu 2 horas da manhã. Eu estava sozinho, como sempre, fazendo minha ronda normal no prédio. Era um prédio antigo, desses com 7 andares, todo um pouco descascado já, mas bem conservado pelos moradores. Naquela noite, estava tudo muito silencioso, até demais. Sabe quando você sente que tem alguma coisa errada, mesmo sem saber o quê? Pois é, estava desse jeito. Foi quando notei pela primeira vez aquela sombra no final do corredor da garagem. Não era uma sombra qualquer, dessas que a gente vê todo dia. Era uma sombra que parecia ter vida própria, porque não tinha nada ali que pudesse estar fazendo ela. Nada mesmo. Fiquei parado, olhando, e senti aquele arrepio subindo pela espinha, aquele mesmo que a gente sente quando passa perto de um cemitério à noite. No começo, fiquei com receio de contar para alguém o que estava acontecendo, porque todo mundo ia achar que eu estava ficando doido ou inventando história. Mas aquela sombra começou a aparecer toda noite, sempre no mesmo horário, lá pelas 2 da manhã. E o pior é que ela foi ficando cada vez mais próxima. Se antes ela ficava parada no final do corredor da garagem, depois de uma semana já estava no meio do caminho. Não adiantava eu acender todas as luzes do prédio, porque mesmo assim ela continuava lá, como se não dependesse de luz nenhuma para existir. Tentei mudar minha rota, fazer a ronda em horários diferentes, mas não teve jeito. Era como se aquela coisa soubesse exatamente onde eu estava e ficasse me esperando. A situação foi piorando quando comecei a sentir aquele frio na nuca toda vez que a sombra aparecia. Era um frio diferente, daqueles que a gente sente quando tem alguma coisa ruim por perto. Minha pressão começou a subir, comecei a ter dor de cabeça forte durante o trabalho, coisa que nunca tinha acontecido antes. O pior era que eu precisava continuar fazendo meu serviço, não podia simplesmente abandonar meu posto. Tinha família para sustentar, conta para pagar e emprego não está fácil para ninguém. Mas cada noite estava ficando mais difícil. Cheguei até a levar meu terço para rezar durante o trabalho, mas mesmo assim, aquela presença continuava lá, cada vez mais perto, cada vez mais pesada. Foi numa quarta-feira que tudo começou a ficar ainda mais assustador. A sombra já não estava mais apenas no meio do corredor. Agora, ela aparecia a menos de 10 passos de onde eu ficava sentado na guarita. Era tão alta que chegava quase no teto, e mesmo sem ter rosto nenhum, eu sentia que ela estava me encarando. Nessa noite, confesso que quase larguei tudo e saí correndo. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Minhas mãos estavam geladas e o suor escorria mesmo fazendo um frio danado. Foi aí que me lembrei do seu João, um senhor muito respeitado no prédio, que era pastor de uma igreja ali perto. Todo mundo falava muito bem dele. Diziam que era um homem de muita fé e que já tinha ajudado várias pessoas do bairro com problemas parecidos. Na manhã seguinte, antes de ir embora do serviço, criei coragem e bati na porta do apartamento dele. Seu João me recebeu com aquele jeito calmo dele, me ofereceu um café e ouviu toda a minha história sem me julgar nem achar que eu estava maluco. Enquanto eu contava, ele balançava a cabeça, como se já soubesse do que eu estava falando. Quando terminei de falar, ele me disse que já tinha percebido uma energia muito pesada no prédio, principalmente durante a madrugada, mas não sabia que estava afetando alguém desse jeito. Na hora, senti um alívio tão grande que quase chorei. Finalmente alguém acreditava em mim e podia me ajudar com aquela situação que estava me deixando doente. Seu João não perdeu tempo. Naquela mesma noite, depois que terminei de fazer a primeira ronda, lá pelas 11 horas, ele desceu até a portaria. Trouxe a Bíblia dele, água benta e um óleo que ele usa na igreja.
Começou a orar ali mesmo, com uma voz firme que ecoava pelo corredor todo. Ele fez orações fortes, dessas que fazem a gente sentir um calafrio diferente, mas um calafrio de coisa boa, sabe? Andou por todo o caminho onde eu costumava ver a sombra, aspergindo água benta e orando em cada canto. Enquanto ele fazia isso, eu sentia o ambiente ficando mais leve, como se um peso estivesse sendo tirado dali. Fiquei do lado dele o tempo todo, segurando o meu terço e repetindo as orações que ele fazia. E vocês não vão acreditar, mas naquela noite, quando deu 2 horas da manhã, a sombra não apareceu. Fiquei esperando, olhando para todos os lados, mas pela primeira vez em semanas, o corredor estava completamente normal. Só as sombras comuns das coisas, nada daquela presença escura e alta que me perseguia. O mais impressionante é que depois disso, ela nunca mais voltou. Sumiram também aquelas dores de cabeça, o mal-estar, aquele frio na nuca. O prédio ficou um lugar tranquilo de novo. Seu João me disse que às vezes essas coisas acontecem, que tem lugares que juntam energia ruim e precisam ser limpos espiritualmente. Até hoje agradeço a Deus por ter colocado ele no meu caminho, porque sinceramente não sei o que teria acontecido se aquela situação continuasse. Já fazem 7 anos e meio dessa história toda, e mesmo hoje em dia, toda vez que entro num corredor escuro ou sinto aquele friozinho na nuca, lembro na hora daquela sombra. Continuei trabalhando no mesmo prédio por mais 3 anos depois disso tudo acontecer. Os moradores até hoje me param na rua para perguntar se nunca mais vi nada estranho por lá. E graças a Deus posso dizer que não, que depois daquela oração do seu João, aquele lugar ficou limpo, abençoado. Até o clima do prédio mudou, sabe? Ficou mais leve, mais tranquilo. As plantas do jardim começaram a crescer melhor, os passarinhos voltaram a fazer ninho nas árvores do estacionamento, coisa que não acontecia antes. Hoje trabalho em outro lugar, mas mantenho contato com seu João. Ele continua morando no mesmo prédio e sempre que nos encontramos, ele pergunta se está tudo bem, se não tenho visto mais nada de estranho.